sabe? Quando você tem a confiança que a presença de Deus já é bastante na sua vida, muitas das coisas você vai conseguir fazer, irmão. E você não vai ficar frustrado com as coisas da vida, porque aquilo que é necessário para você, Deus já vai, Ele vai fazer, irmãos, aquilo que é necessário na tua vida, aquilo que você necessita pra, na tua vida, Deus vai estar suprindo. Aí você não vai ficar frustrado porque você tenta fazer as coisas e não sai da maneira que você quer. E às vezes você fica até deprimido. Não, irmão, quando a gente está com confiança em Deus, depositamos na mão dele e deixa ele na direção, aquilo que é para ser feito, Deus vai fazer e você vai se alegrar. No 17 assim fala, os aflitos necessitados buscam água e não encontram, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei, ó eu, o Deus de Israel, e não o desampararei. Quando você ora, entregou na mão de Deus, Ele ouviu as tuas orações, irmão, sabe? E Ele fala aqui, ó, aos aflitos e necessitados, as pessoas que estão sedentas da palavra dEle, sedentas por Ele, Ele vai ouvir, irmão. Quando a gente se prostrar, orar e clamar de todo o coração, sem duvidar no teu coração, então eu os ouvirei. E eu os ajudarei. Deus pede simplesmente que a gente obedeça, que eu adore, reverencie ao Senhor, né? Que possamos ter esse conhecimento que a palavra de Deus, ela transforma vidas, ela transformava no passado, vai transformar hoje em dia no presente e vai transformar no futuro. Transforma hoje em dia em presente. Mas para as pessoas que creem, e creem de todo o seu coração, não duvidando, não pensando que a palavra de Deus só era naquela época, que ela não se cumpre hoje. Ela se cumpre no coração das pessoas que creem que a palavra de Deus é verdadeira, sabe? Aquilo que Deus fala, você se alimenta, aplica para a sua vida, crê e Deus vai fazer, irmão. Se você não crê e fica com dúvidas no seu coração, para que Deus vai trabalhar? Para que Deus vai fazer, irmãos? Você não vai acreditar. Se teus ouvidos estão tampados, a sua mente está cauterizada, né, que fala, naquelas dúvidas. Você quer crer que Deus existe, mas tem uma coisa que te impede ali. Tem que se livrar dessas dúvidas do teu coração. Começa a investir mais, começa a ter uma vida com Deus, umas experiências a mais com Deus. Você mesmo, sabe? Porque quando a gente começa a ler a palavra, e graças a Deus ela tem aqui para nós podermos meditar, Deus vai falar com você, irmão. Vou lhe falar aqui, ó. Ele estava fortalecendo toda hora Isaías, né? Isaías fala, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus, e te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. Deus, ele fala que ajuda, irmão. Porque a gente teme, né? Cristo andava com seus discípulos, e seus discípulos eram todos medrosos, né? Ele sempre fala, mas não temas, porque estás com medo, homens de pequena fé. Sabe, se Deus, quantas vezes Deus tem que falar na Bíblia que eu te ajudo, não temas, que eu sou contigo. Quantas vezes nós ouvimos isso, irmão? E por que a gente teme tanto? Se a gente crê num Deus que faz milagres, que protege, sabe? A gente tem que começar a botar essa fé em ação, crer realmente que Deus possa fazer. Milagres acontecem, transformações de vidas acontecem, mas no momento que a gente dá o primeiro passo, crer que a palavra de Deus é verdadeira, crer que ela vai me libertar, que ela vai me ajudar, e aquilo que você está pronto para fazer, não faça. Se for na direção de Deus, não haja pelas suas próprias forças, mas deixe Deus trabalhar, coloque Deus na frente, coloque Deus em primeiro lugar, e que seja feita a vontade dEle, porque a vontade dEle é muito maior do que a nossa, sabe? Ele sabe muito mais coisas do que a gente imagina. Então, irmão, quando você for fazer as coisas, primeiramente coloque na presença dEle e deixa Ele trabalhar, e não fique ansioso, sabe? Porque pode acontecer ou deixar de acontecer.
Simplesmente deixe na mão de Deus. E aquilo que for para acontecer, vai acontecer. Aí você vai entender como é o trabalhar de Deus, é bom. Porque os pensamentos de Deus para nós são bons, para seus povos, né, seus filhos. Os pensamentos de Deus para nós são bons, mas aqueles que o amam, respeitam e andam nos seus caminhos. Porque não adianta nada a gente também só fazer coisa errada, andar fora do caminho, andar não conforme Deus manda, mas sim como nossos desejos, como a gente acha que deve ser, e assim assado. Aí depois vem pedir para Deus, aí ainda fica revoltado porque Deus não responde. Mas você fez alguma coisa para com Deus, irmãos? Você respeitou a palavra dele, você sempre duvidou de um Deus. Aí você quer que Deus faça para provar para você que ele existe. Mas primeiramente você nem busca ele. Busque-o de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Peça sabedoria, peça discernimento, peça paz, alegria, tranquilidade. Peça os dons, os frutos do Espírito para a tua vida, que o Espírito Santo vai ministrar os dons espirituais e os frutos também, né? Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, os frutos se faz presente na vida dela. E esses frutos traz felicidade, alegria, paciência, amabilidade, benignidade, traz paz e traz uma conexão com Cristo. Aí as pessoas vão conhecer que verdadeiramente você é um cristão, né? Porque eu sou o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Deus vai te direcionar, irmão. Deus vai te pegar pela mão direita. Ele vai te levar aos lugares, irmãos. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres. Não temas. Olha quantas vezes Deus falou não temas aqui, só nessas mensagens que eu citei agora. Não temas. Ele é contigo. E aquilo que ele mandou você fazer, faça. Que vai vir coisas boas, sabe? Na hora que você começar a fazer, tomar posse dessa palavra, e aquilo que Deus te direcionou, aquilo que Deus mandou você fazer, irmãos, faça, sabe? Tem tantas áreas aí que a gente pode atuar, fazer. José mesmo foi um governador, né? Ele, antes disso, ele passou por um aprimoramento, né? Tanta coisa ruim que ele passou, ele tinha tudo para não crer na palavra de Deus. Ele tinha tudo. Você imaginava que foi traído pelos irmãos, os irmãos tiveram inveja dele, de pessoa livre passou a ser escrava, sabe? De escravo ele foi preso, levantaram um falso testemunho contra ele, lançaram ele na prisão, mas em todos os lugares que ele esteve durante o processo dele, na vida dele, ele não blasfemou contra Deus, mas sim ele se ponhava em posição. Ele não ficava lá choramingando, ele pedia direção para Deus. E Deus toda vez com ele ali, irmão. Mas ele não tem medo, porque Deus não livrou ele daquilo. Porque aquilo ali foi uma passagem, um aprendizado para ele chegar onde ele chegou. E a nossa vida, por isso que ele fala, ele toma pela mão direita, mas ele vai te ajudando. Ele vai te ajudar pelo caminho. Sabe, você vai passar por essas dificuldades como um aprendizado. E ele aprendeu todo o aprendizado dele durante aquele percurso. Aí da prisão foi que ele conheceu aqueles dois senhores lá que foram presos com eles lá. E ele decifrou os sonhos deles, sabe? Deus deu o dom para ele. Deus começou a trabalhar naquele momento. E mesmo assim não passou tempo, irmãos. E um deles foram soltos, né? Que ele decifrou os sonhos e foi parar lá com o faraó lá. E de lá, irmão, Deus começou a trabalhar, porque o faraó teve sonho e aquele sonho começou a perturbar ele. E ele chamou tudo que é gente, irmão, desde sábios, entendidos, feiticeiros, mas ninguém conseguia decifrar o sonho que atormentava o faraó. E depois de 2 anos, mais ou menos, que o cara que saiu da prisão foi lembrar de José, né? E José
revelou o sonho, nem foi ele falou que vai orar, ele falou, vou orar para meu Deus vai revelar. Meu Deus revela o sonho. Deus que revela, não foi ele. Sabe, você vê como é que sempre colocando Deus em primeiro lugar? Nunca falando de si próprio, mas de Deus. Você vê como é que Deus trabalha, mano? Quando você ouve, deixa Deus trabalhar no teu coração. Sabe, ele não focava na pessoa em si, mas ele sempre colocava Deus primeiro. Não, meu Deus, ele vai